Este episódio é patrocinado pela Volup, a aplicação que leva a melhor comida da cidade até à vossa mesa. A Volup é um serviço de entrega premium para quem valoriza a qualidade, aprecia cada detalhe e quer ter acesso à melhor gastronomia da cidade sem sair de casa. Aqui encontra restaurantes de topo, estrelas locais e experiências gastronómicas excepcionais, que são a escolha perfeita para celebrar ocasiões especiais com a família, no trabalho, receber amigos em casa ou simplesmente para se mimar. Porque comer bem é também uma forma de cuidar de nós e do nosso bem-estar. A Volup entrega nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Sintra, Amadora, Odivelas e Loures. E agora também em Madrid. E há uma surpresa exclusiva para quem nos ouve. A oferta de entrega grátis em 2 encomendas até 15 de novembro de 2025. Basta adicionar o código promocional TICAS ao seu perfil na aplicação e selecioná-lo no checkout. Esta oferta é válida para clientes novos e também atuais da Volup. Descarreguem já a aplicação, disponível no Apple App Store e no Google Play, e deixem-se surpreender. Obrigada, Volup, por serem uma marca que aposta na saúde mental e por isso aposta em pessoas. Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por continuarem desse lado. Hoje tenho uma convidada muito especial, mas que também temos uma marca muito amiga, a Volup, que faz entregas de restaurantes de excelência em casa e que nos vai fazer companhia, e por isso vai ser ótimo terminar esta conversa literalmente à mesa com a minha convidada, a querida Mariana. Obrigada, Olá, Mariana. obrigada. Por estares aqui hoje. Nós há 3 anos já tínhamos gravado uma conversa, na altura sobre outro tema, sobre a tua ansiedade, sobre a... Tricotilomania. Obrigada. E quando acabámos também não te consegui oferecer nenhuma refeição, e por isso hoje vai ser ótimo também continuarmos as duas já em off, com a surpresa que a Volup nos vai oferecer hoje. Mas é ótimo estar aqui contigo hoje, porque lembro-me que quando vi nas redes sociais que criaste uma página porque tinhas descoberto que tinhas um cancro na mama, a certeza que eu tinha e que te mandei a mensagem foi: let's bora, porque nós as duas ainda vamos gravar a contar como é que foi matar o bicho. Isso mesmo. E por isso estou mesmo muito contente. É bom sinal. Por estarmos aqui as duas, e agradecer-te porque além da página que criaste, que já chega a muitas pessoas e ajuda muitas pessoas, tenho a certeza que vais ser colo de muitos que estão a passar pelo que tu passaste, mas também de outros que estão ao lado desses doentes, para conseguirem perceber o que é que sentem e como é que podem ajudar nas pequenas, que são tão grandes coisas do dia a dia de um doente oncológico. Por isso, let's bora conversar. Gravámos, e convido todos a verem a conversa da Mariana Chuva, já há 3 anos, também para conseguirem perceber um bocadinho aqui o histórico da ansiedade. Ainda assim eu vou pedir à Mariana para resumir um bocadinho, porque acho que é importante nesta conversa que vamos ter, pelo impacto que tem numa pessoa com a ansiedade que tu já trazias, de repente seres diagnosticada com um cancro. Por isso, assim, resumidamente, Mariana, como é que foi, percebeste de repente, eras tu que tiravas o teu cabelo, e aquele cabelo, ainda me lembro da nossa conversa, tu dizes ticas, não era um cabelo qualquer, eu ia arrancar aquele cabelo. Como é que foi? Sim, então, eu de facto tinha mesmo a necessidade de controlar tudo, de ter tudo planeado, organizado, com horas, sempre muito ansiosa com o que vinha no futuro, e é isso, a tricotilomania é a necessidade de aliviar o stress
no meu caso, ao arrancar cabelos, sobrancelhas e pestanas. Portanto, isso era quase como um refúgio para aliviar a ansiedade, que era constante. E a toda a hora eu tinha sempre essa necessidade e aquele aperto no peito. Queria ter as coisas controladas na minha vida, que não controlamos nada e é verdade, está aqui. Até ao dia Até ao dia. que, no fim de semana, de surpresa, ao teu marido, ao JP, percebes que está qualquer coisa que não Sim. está bem. Sim, assim, eu em 2024 já tinha tido um sintoma, ou seja, eu em março eu viste e diste-me na casa de banho e ao despir-me, em frente ao espelho, vi logo que tinha um líquido a sair do mamilo. E nessa altura fiz logo exames e disseram que estava tudo tranquilo, o que estava era benigno, mas para vigiarmos. E nessa fase toda de exames acabou em agosto, portanto a fase de novos exames era em janeiro, que calhou nesse fim de semana. Portanto já estava planeado voltar a ser visto tudo, como é que as coisas estavam, e foi coincidência ou sorte eu ver outra vez um sintoma. Desta vez o líquido já não era esbranquiçado, como foi da primeira, mas era. Pronto, eu digo que é sangue, o JP diz logo: tipo, isso não é sangue, está tudo bem. Ele sempre calmo, tranquilo, tipo, isso não é sangue, não se passa nada. Mas pronto, era vermelho e eu, como estava de branco, deu logo para ver. E se já da primeira vez eu fiquei em alerta de isto não é bom sinal, porque há vários sinais de cancro de mama, e eu sabia que sair líquido do mamilo era um deles. Quando foi sangue eu fiquei tipo, ok, isto é mesmo alguma coisa desta vez, tipo, temos que ver já. E portanto, a partir daí foi tudo muito rápido. Felizmente já tinha as consultas marcadas porque estava na altura de vigia e pronto, e veio a confirmação. Ainda aí antes, quando estavas a fazer aqueles exames todos do primeiro até este dia, tranquila, Sim. nessas consultas, nesses exames, sempre tranquila. Estava, por acaso estava, porque como foi tudo muito rápido e consegui fazer logo vários exames, porque na minha idade, pelo menos o que me dizem, como nunca fui mãe, o tecido mamário é muito denso. Então os exames de imagem normalmente não acusam este tipo de doenças por isso mesmo, porque é mais difícil de identificar os sinais de alarme. Mas num exame de imagem, agora já não me lembro se foi ecografia ou mamografia, deu logo para ver microcalcificações, que não é comum. Portanto, a partir do momento em que as coisas dão para ver e estou a fazer vários exames, para mim está tudo bem porque está controlado, ou seja, está a ser visto, se houver alguma coisa também está a ser resolvido. Portanto, a minha parte da ansiedade de querer as coisas controladas, essa parte foi boa porque estava tudo em cima a ver tudo. E agora, desta vez, a minha mãe tinha um feeling, quando fizemos a biópsia, fizemos tudo, a minha mãe estava completamente convencida da resposta que íamos ter, que ia ser um cancro de mama, mas a minha mãe, eu estava aí com ela para a consulta e ela dizia, tipo, estás nervosa, estás bem, como é que estás? E eu achava que não, como disseram que podia vir inconclusivo, na minha cabeça era tipo, mesmo que seja alguma coisa, deve estar muito no início, porque tinha feito exames há 6 meses, mas se for alguma coisa também se calhar tenho que repetir o exame. Então sempre foi tipo, calma, não se passa nada. E para a minha mãe tipo, era certo que ia ser, mas se calhar com uma operação bastava e pronto, não ia ser nada muito pesado. Na cabeça dela era certo, mas com a operação resolvia-se. E pronto, e depois foi mais que isso. E como é que é de repente quando estás num consultório e antes de ir a isso, foi rápido o processo de marcar de estás no fim de semana, percebes que sai sangue. Sim. O JP diz que não é sangue, mas que há ali qualquer coisa. Como é que foi de calma, isto pode ser? Onde é que eu tenho de ir? O que é que eu tenho que fazer? A quem é que vou ligar? Claro. Onde é que vou? Claro. E assim, eu por acaso, eu sinto mesmo uma sortuda neste percurso todo, porque a minha avó teve cancro de mama há uns 7 anos, não quero mentir se foi 7, se foi 10. Portanto, eu já conhecia o médico dela. Então, todas as consultas que eu tive foi com esse médico, que é o Dr. Rodrigo, no Hospital da Luz. Sei que ele também está no IPO, mas a minha avó foi seguida no Hospital da Luz, então foi logo a ele que nós recorremos. E foi ele a fazer todos os pedidos de exames. Eu, como já tinha as consultas marcadas, por acaso as coisas estenderam-se um bocado, houve remarcações, coisas que atrasaram, mas mesmo assim as coisas como já estavam marcadas, a partir do momento que há desconfiança de alguma coisa, os processos felizmente aceleram. Foi tudo muito rápido nessa fase. Quantos dias? Eu
não quero mentir, Semanas. mas semanas, sim, mas rápido, porque como são vários exames, acaba a ser várias fases, mas foi tudo muito rápido, se calhar em 2 semanas eu tinha as respostas. Muitas pesquisas na E assim, internet? eu de facto sabia que sair sangue era um sintoma, portanto eu não pesquisei muito mais além disso. Claro que fui ver se havia outras coisas que podiam causar isso, ou se as microcalcificações podiam ter esse tipo de sintoma sem ser cancro de mama, e dizia que sim. Portanto eu estava tipo, ok, isto pode ser só um sinal de alarme, não quer dizer que seja cancro. Mas pronto, mas é. E quando há a notícia? É assim, eu não entrei logo, não interiorizei logo, porque é estranho. A consulta dá-se o nome do cancro, diz o que é que se tem que fazer. Eu fiquei logo a saber que tinha que fazer quimioterapia, logo que precisava de ser operada e que tinha que fazer quimioterapia, que era um cancro super agressivo. E depois são nomes que nunca ouvimos, porque cancro de mama, ok, mas há vários tipos de cancro de mama. E eu já tinha ouvido, felizmente, vários casos nas redes sociais, e sempre ouvi falar no triplo negativo, e o meu era exatamente o oposto. Então na minha cabeça foi, isto não é bom sinal porque eu nunca ouvi falar disto. Qual é que era? O meu, não se usa bem o termo triplo positivo, mas é HR2 positivo, que é a proteína positiva, e tem também as hormonas positivas, ou seja, todas as pressões a que o cancro responde ou reage estavam positivas, o que é bom. Ou seja, há mais formas de atacar porque responde a várias terapêuticas, enquanto num triplo negativo isso não acontece. Portanto, até aí foi um bom cenário. A questão é que, ainda nessa consulta, dizem que a taxa de proliferação celular é muito alta, ou seja, cresce muito rápido, e mesmo o facto de ter a proteína positiva faz com que o cancro avance muito depressa. Portanto, todos os fatores mostravam que isto tinha tudo para estar muito, muito avançado. Então, após 2 dias, eu já estava a fazer mais exames, mas pronto, como eu estava a dizer, nessa consulta, além de explicarem os tipos de cancro, é logo falar com o seguro para ver se posso continuar a ser seguida ali ou não. Se quer ser mãe, tenho que começar a fazer outro tipo de consultas. Então, deixa muito de ser a paciente doente e passa a ser muito burocrático, e essa parte foi o que mais me custou. Foi o mais difícil de processar, por eu querer ter tudo controlado. É tipo, agora está um montão de coisas que eu vou ter que tratar quando a minha cabeça não está ali, não é? Eu fiquei na conversa anterior de que estou com cancro. Então essa parte foi a mais difícil, não tanto a notícia, mas as coisas a terem que estar resolvidas até ter que atacar. E depois é passo a passo. Passo a passo, sim. Mas passos rápidos, porque Tudo muito rápido. numa luta contra o tempo. Sim. Nessas decisões há o seguro, parte burocrática, mas e disseste bem, há a questão de quer ser mãe. Porque se quer ser mãe temos de ir por outro caminho. Exatamente. Como é que é o outro caminho? No que é que esse caminho vai influenciar ou não a eficácia do tratamento? Se tem que se fazer processos que vão adiar o início dos tratamentos? Ou seja, a pergunta, quer ser mãe, também tem muito por trás. Sim. Assim, devido à idade, e esta informação já não me foi dada nessa consulta, apesar de me terem dito que esse era um passo a dar já. Entretanto, eu tive consulta com o meu oncologista, e ele frisou várias vezes, porque se isso é para fazer, tem de ser antes da quimioterapia. Assim que se começa, já não é possível fazer a congelação dos óvulos, mas que a taxa de infertilidade está nos 40%, na minha idade. E que para mim é baixíssima, honestamente. Eu achei que era muito mais dramático, achei que se calhar nem era reversível, mas como de facto era um cancro que estava a crescer muito depressa, tínhamos que atuar rápido. Tanto que eu recebi a notícia dia 18 de fevereiro, dia 20 eu estava a fazer o PET, que é o exame que vê se já está em mais zonas do corpo, e felizmente não estava. Mas pronto, a necessidade foi mesmo, tipo, temos que começar isto o quanto antes. Se é para fazer o congelamento, também temos que começar já, porque pode demorar até um mês, mais ou menos, esse processo de estimular a produção, fazer a recolha, tudo mais. Assim, para mim, ou melhor, para nós, não é? Nunca foi tema sermos pais, mesmo depois do casamento. Eu sabia que isso ia ser tema mais recorrentemente, e foi, mas nunca teve em cima da mesa, muito menos agora. E na minha cabeça foi, se isto pode crescer rápido, e tive a sorte de apanhar já,
se calhar não vamos estar a brincar com o tempo e vamos atuar. Se depois tivermos essa oportunidade, se depois quisermos, se tiver que acontecer, acontece. E então foi completamente acordo mútuo e não foi mesmo tema de e se, porque se não tinha sido tema até agora, o importante agora era eu curar-me e estar bem, e está tudo certo com quem quer fazer a congelação, porque isso faz parte do protocolo até começar. Mas de facto tem de ser pensado que é uma coisa que pode ser mais rápida, mas pode demorar algum tempo, e em cancros, porque têm esta elevada taxa de crescimento, que pode fazer diferença. Mesmo. E depois? Vamos avançar? Depois vamos avançar. Depois logo informaram-me logo que tinha que fazer quimioterapia, 4 ciclos das vermelhas, que tem um nome horrível, que é doxorubicina, que dizem que é a quimioterapia mais potente que existe. Portanto, é espaçada, 2 em 2 semanas fazemos aquele tratamento, e que aí vai cair o cabelo. É certinho. Na consulta logo com o oncologista, ele disse que não há nada a fazer, que é o sintoma mais chato, é cair o cabelo, e para mim nunca foi tema. Isso, no meio de tudo, para mim era ao menos, porque o que interessa é o resultado final, o que vem por consequência é porque tem de ser. Portanto, 4 ciclos dessa, de 2 em 2 semanas, e depois 12 semanas seguidas de outra quimioterapia. E aí o medo é mais de se o meu corpo aguenta tudo isto e de querer fazer tudo à primeira. A minha ansiedade foi mais por aí, é tipo, se é para acontecer, que corra tudo bem, que não haja imprevistos, mas estive sempre tão tranquila e tão positiva de se é para fazer, bora, e não vamos pensar em coisas más, e bora, vai correr bem. Quando te sentaste aqui, antes de começarmos a gravar em off, disse, já viste, Ticas, como é que alguém como eu, que arrancava o cabelo, de repente tem um caco e perde, que vai acabar por perder o cabelo, e dizíamos isto agora a rir-nos mas apesar de vamos para a frente, o cabelo no meio da vida não é nada bem, mas custa. Custa, é assim, o cabelo não me custou muito, e eu quando rapei, não rapei totalmente, ainda ficou assim um pouco maior do que está agora. E não me custou, não gostava do que vi ao espelho, mas não foi uma coisa que me marcasse. Eu acho que damos demasiado peso ao cabelo, e acredito que seja difícil para muita gente, mas para mim não foi mesmo complicado. Agora, as sobrancelhas e as pestanas, aí, por estranho que pareça, foi muito duro, porque acho que aí é que fica mesmo, a expressão muda totalmente, já estamos numa fase de tratamento em que estamos mais inchadas devido a toda a medicação, então a expressão é mesmo de doente. É olhar ao espelho e é o confronto real, porque apesar de eu ter tido muitos sintomas maus e dias muito chatos, eu sentia-me bem, eu sentia-me eu própria, é estranho, mas era ao espelho que eu tinha a confirmação de que estava doente. E isso é que gostava. E os sinais. Os sinais, sim. Essa parte foi, as pestanas e as sobrancelhas, foi o pior. E arrancar neste processo de não ser X tratamentos, mas consegues perceber, vou estar aqui. Sim. X meses, Certo. Sempre com apoio, mas como é que é nos dias maus? Porque há dias, eu digo isto porque os dias bons, e nós conseguimos ver, são fáceis de partilhar. A base, eu acho que cai o cabelo, que há cansaço, que há vómitos, que isto nós todos conseguimos saber, conhecimento comum que acontece. Mas há dias que não são assim tão fáceis e que são duros. Para esses dias alguém te preparou, ou tu conseguiste perceber, como nós hoje em dia, se formos à tua página, percebemos, porque tu vais partilhando, calma, o que eu estou a sentir é normal, isto está a acontecer-me e já tive mais pessoas e por isso estou descansada. Não foi uma descoberta, porque também não havia assim tantas partilhas dos dias mesmo maus. Sim, assim, uma das coisas que me fizeram criar a página foi mesmo a ver essa partilha das coisas boas e das coisas más, principalmente as más, que é para sabermos com o que é que havemos de contar e não estranhar quando acontecem. A única coisa que dizem assim mais é, em caso de febre, ir à urgência logo, a partir dos 38 é sinal de alarme. Agora, o que é que pode estar a causar essa febre? Pode ser 50 mil coisas diferentes. Então não passa muito disso, os sintomas não vão muito além dessas coisas.
recebemos um folhetezinho a informar os vários tipos de sintomas que podem vir, ou não. Portanto, é um bocadinho cada corpo a reagir de maneira diferente. Tive aftas e feridas na garganta. Eu achava que era já uma amigdalite a começar e a panicar de se isto vai dar febre, demora muito mais tempo a passar, não vou poder fazer tratamentos. Portanto, essa parte foi mais difícil de gerir, é de e se este sintoma é sinal de alarme que prejudica alguma coisa, e deixo já aqui o alerta que às vezes adiar tratamentos não tem problema nenhum, não é por aí que não há respostas completas e pronto, e está tudo certo e é normal até que aconteça. Mas é isso, houve muitos sintomas que eu não fazia ideia que fizessem parte e que ao ouvir outras pessoas foi tipo, ok, a Cal também já teve, não é assim tão estranho. Ou de, por exemplo, os olhos secarem muito ou lacrimejarem em excesso, ter muito mais saliva ou a boca completamente seca, as feridas, as unhas completamente quebradiças, podem infectar, a cair. Essas coisas eu nunca tinha associado que fossem também sintomas sintomas secundários de uma quimioterapia. Portanto, a cara completamente vermelha, porque falam muito dos calores, e essa parte eu já sabia, mas sentir a cara completamente vermelha, manchada só de um lado, tudo isso, a pessoa olha ao espelho e fica tipo, ok, o que é que está a correr mal? Ou será que isto vai dar asneira? Essa parte é mais difícil e eu acho que a partilha é importante por causa disso. Não é que não seja preciso ir ao médico, ou não é preciso, não é por aí que às vezes as coisas não são de facto alarmantes, mas saber que pode acontecer tranquiliza um bocado. E a parte emocional? Essa é mais difícil, porque eu dizia que nas vermelhas era físico, tudo o que gostava era mais físico, cansaço, ticas, eu nem sei, eu há uns tempos só de falar nessa fase chorava. Foi duro mesmo a fase das vermelhas, porque eu nunca senti nada assim, nem sei descrever o que é aquele cansaço, não era capaz de fazer nada, era mesmo indescritível e sei que há pessoas que não passam assim. Comigo foi duro mesmo, enquanto nas brancas é um cansaço muito mais emocional de querer respostas e isto não acabar e muitas vezes fui abaixo e muitas vezes chorei, era mais nesse sentido, era de estar farta de não ter respostas, de não saber se as coisas estão a correr bem, e pronto, e era mais emocional, a tristeza vinha mais nesse sentido do que propriamente dos sintomas, porque na fase das vermelhas tive muitos enjoos, muitos vómitos e esse cansaço, mas se eu estivesse a dormir estava tudo bem. Então muitas vezes é tipo, deixem-me estar aqui, e os dias eram assim, acordava para dormir mais um bocadinho e era o melhor, porque era assim que eu estava bem, era assim que eu descansava e era menos um dia, era sempre mais um dia, menos um dia. E era assim que aliviava. E é triste e é pesado para quem está de fora ver-nos naquele estado que não é nada, mas essa parte foi a mais complicada. E depois é a ansiedade de querer chegar ao fim e querer as novidades. E aí, e falaste dos outros, é chato para os que estão Sim. ao nosso lado. Também tem impacto nessa parte emocional de tu estás, dormes, o pensares, e o JP está aqui ao meu lado, com força, mas aí também entra ou não entra e os que estão à volta até aliviam esse Assim, aliviam. caminho tão teu. Aliviam muito e eu tenho a sorte de ter tido sempre apoio em tudo, e sempre pessoas presentes, sempre a ajudarem. Mas eu já não sei o que é que me disse ao início, foi muito numa de agora tens que priorizar a ti, pensar em ti e os outros, se ficarem chateados, ficarem magoados, se houver alguma coisa que não está bem, não é agora que vais ter que pensar nisso. Portanto, se tiveres que dizer que não, vais dizer que não, se tiveres que descansar e fechar a porta a alguém, vais fechar. E eu sinto que fiz isso, não fiz fretes, nem fiz de nada, que sentia que as pessoas compreendiam e que era um momento que pedia isso. Mas mesmo quando recebi o diagnóstico e à noite a pensar nas coisas, no pior cenário que é eu morrer, eu não pensava em mim. A questão é sempre os outros, de como é que vai ser, como é que eles vão estar. O meu medo dos sintomas de uma quimioterapia era se eu fico em casa completamente dependente, se alguém tem que deixar de trabalhar para estar comigo, eu não sabia quão mal ia estar, portanto o meu pensamento era sempre nos outros, como é que os outros vão estar, vão conseguir lidar com isto, o que é que vai ser preciso e o que é que vai implicar na vida deles. Felizmente não foi assim um drama como eu estava a pôr, mas é puxado, é difícil para quem está a ver também, como é lógico. Verbalizaste
quando penso no cenário em que posso morrer. Uhum. Conseguiste verbalizar esse medo que é tão real, não é? Quando temos um cancro com alguém, ou guardaste para ti? Não, falei, acho que só falei uma vez, ou poucas vezes. Acho que se falei foi com a minha mãe e com a Sofia, com a minha irmã gêmea, porque foi com elas, elas iam lá à casa quase todos os dias. E foi uma das vezes que eu a chorar, porque eu pensava que é tipo, isto tem que valer a pena. É duro e há pessoas que a coisa não corre bem, como é lógico, mas isto é tão mau que é o mínimo, é correr bem. Então, o meu medo sempre foi esse, porque o meu cancro não era palpável, o nódulo, eu não tinha nódulo, ou seja, eu não tinha nódulo, portanto não era palpável, eu com as quimioterapias não conseguia ir vendo se estava a haver a redução do tumor ou não. Portanto, todo o percurso foi completamente em branco, sem respostas a nada, porque quando existe o nódulo, mesmo nas consultas com o oncologista, vai ser sempre feito a palpação a ver se há evolução ou não, ou regressão. Então, muitas vezes as pessoas estão a ter respostas durante o tratamento que está a ter efeito. E comigo isso não existiu. Então, a incerteza toda era o que me fazia pensar do isso se não está a correr bem. E com elas fiz esse... Pronto, deitei tudo para fora. Mas é isso. Eu pensar na morte não era pensar em mim, não era eu pensar que se calhar para o ano não estava cá ou daqui a uns meses não estava cá. É de elas terem que conseguir dar a volta por cima e pronto, a vida vai continuar, portanto para elas tem que continuar mesmo. E depois foram seguindo os tratamentos. Nesses tratamentos só se fala dos passos seguintes quando chega tudo ao fim, ou antes já se conversa sobre as possibilidades. Sim. do que é que se tem que fazer. Assim, logo na primeira consulta de oncologia, quando eu fiquei a saber que era preciso quimioterapia e operação, o médico falou logo em mastectomia. E eu achava que era um dos cenários, já vai-te mentalizando que isso está em cima da mesa. Nunca achei que aquilo fosse já a certeza, como era uma coisa tão no início, não tinha noção. E pelos vistos, sim. Porque o meu cancro, apesar, não era só um nódulo, estava em toalha, ou seja, tinha vários focos espalhados pelo tecido. Então tinha sempre que ser retirado de tudo para garantirem que não fica lá nada. Mas sim, mas só conforme vamos chegando às várias fases é que eles falam o que é que vai acontecer mais à frente. Muitas vezes nós fazíamos perguntas em consulta e eles tipo, calma, uma coisa de cada vez. Controlar a ansiedade. Sim, quando lá chegarmos logo vemos, isso ainda falta. Então, sim, conforme passinho a passinho vamos sabendo o que é que vem a seguir. E é uma sorte muito grande fazeres este processo todo num sítio que te é colo, Sim, onde sim. a equipa sabe o teu nome e onde sentes que não és mais uma doente oncológica. Eu senti mesmo essa diferença. Toda a gente na recepção, o Hospital da Luz, eu fiz em Oeiras, lá em baixo a recepção não é só oncologia. E quase toda a gente da recepção sabia o meu nome. Eu chegava e chamavam-me, quase nem era preciso tirar a senha, já sabiam quem eu era. As enfermeiras, tudo impecável. E eu acho que isso também ajudou eu estar tão tranquila que tenho, na aplicação da Luz conseguimos ver o calendário todo de tratamentos, com os horários, que eu acho que no hospital público não há essa facilidade. Eu falei com uma rapariga que não sabia sequer se ia ter cadeira para o tratamento. E então, a mim, aquilo deu-me uma segurança, eu ter as coisas planeadas e saber que aquele dia eu ia ter o meu tratamento, se não tivesse era devido às minhas análises, não tinha nada a ver com eles. É uma segurança e um apoio gigante. Eu tinha o contacto de uma das enfermeiras, o Dr. Rodrigo também tinha o contacto dele, tinha os e-mails, eles sempre disponíveis a qualquer hora, é para ligar. Portanto, isso dá um colo gigante de saber se eu precisar, vai alguém de facto estar ali para mim e vai-me responder a qualquer dúvida que eu tenha, que é incrível. Especialmente pessoas como eu, então, é a cereja no topo do bolo. Incrível. Muitas horas, muitos tratamentos feitos, todos feitos de seguida. Tudinhos. Espetacular. Espetacular. E depois, acabam os tratamentos. Acabam os tratamentos e mesmo antes do tratamento é feito uma ressonância e começam os exames pré-cirúrgicos. E aí é logo dito que vai de facto ser a mastectomia devido a como o tumor estava. Consulta com o cirurgião plástico, porque o cenário ideal é sempre, no meu caso, como o tumor estava mesmo atrás do mamilo, avisaram-me logo que o mamilo tinha de sair.
como é que ia ser feita a cicatriz e que é posto um expansor logo no momento para não haver tanta discrepância de um lado para o outro e que vai ser enchido gradualmente. Pronto, essa parte é toda explicada já nessa fase. Mostram como é que é o expansor, como é que a coisa se processa e depois eu acho que depende também dos valores das análises, se já estamos aptas ou não para a cirurgia, mas 4 semanas, acho que não chegou a 4 semanas, eu já estava a ser operada no fim da quimioterapia. E para essa preparação, isto fazendo antes, quando foi para decidir da família, se seres mãe ou não, e das percentagens mudarem um bocadinho, porque como tu dizes, ainda há Exato. probabilidades, mas aqui já é o corpo, não é? E uma maminha, que a parte, não é? Que se torna mais femininas, aqui como é que foi essa gestão? Já percebi que é ir Sim. e fazes o que for Que venha a cura como ela tiver de ser. para estares cá e Sim. para, mas ainda assim, da mesma maneira que as sobrancelhas fizeram, Estou. não é? Te custou porque eram. Como é que é depois gerir aqui a ansiedade, as expectativas de há uma parte minha, da minha fisiologia, que vai ser tirada? Sim. Como é que foi este processo? Assim, eu aí tive mais medo com o expansor. Como é que seria visualmente, porque o expansor ainda fica durante algum tempo. Então a minha questão não estava tanto de como é que seria não ter a minha maminha, porque ao mesmo tempo, se já não lá está, ao menos que o que venha que substitua de uma forma minimamente aceitável. Então pesquisei muito e não encontrei muita coisa e tudo o que encontrei era na América, portanto também os protocolos de saúde são completamente diferentes e os exemplos que vi foram horríveis. Então isso estava-me a custar mesmo, porque por muito que se tape e não se veja e não sei o quê, em casa vejo tudo. Então o meu medo estava mais aí, como é que eu vou conseguir encarar-me. Não pensei tanto no JP nessa parte porque ele tem essa facilidade de tudo é simples com ele. Então eu sabia que isso também ia ser assim. Mas o que me custou foi mesmo eu ver-me ao espelho. Como é que eu vou conseguir aceitar essa parte enquanto está disforme? Apesar de ser uma fase transitória, como é que ia ser essa parte? E mais uma vez correu tudo brilhantemente bem. Não teve nada a ver com os exemplos que eu vi na internet. O que é ótimo, ou seja, foi ótimo ter visto essa parte, mas também sou a prova que pode correr de outra forma. E fiz questão de partilhar também isso quando fiz. E achei que a cirurgia, que a cicatriz ia ser mais pequenina, é maior, porque o que me explicaram é que seria assim, ou seja, fazem o desenho mesmo, tipo Mariana, será este o cenário, e pronto, e é maior. Mas está perfeita, está linda. Portanto, mesmo essa parte não está feio. Portanto, olha-se para ali e não se percebe que é um expansor, ou seja, claro que não está igual, mas está perfeito. E se isto está perfeito e ainda é provisório, o que vier para a frente vai ser melhor com certeza. Portanto, eu tenho sorte em todas as fases, correu tudo brilhantemente bem em todas as fases. É uma cicatriz de um sucesso. Sim, é isso. Eu acho que eu sempre disse isso: venham o que vier ou tirem o que tirarem, o que importa é que corra bem. E portanto, é isso. Seja para tirar, e ao início nota-se mais, porque estamos com os pensos todos, tudo muito comprimido, e agora que já passou um mês, se não me engano, já está tudo mais normal, o expansor já foi enchido várias vezes e não se nota. Se eu tiver com roupa mais justa, não se percebe quase qual é o peito que foi operado ou o que não foi. Portanto, é para nós só, mas mesmo assim o cenário é positivo. É passo a passo, não é? Sim. Voltares a conhecer-te. E é a prova que não podemos pensar muito à frente, porque de facto pode correr tudo muito melhor do que estamos a achar. Foi mesmo uma aprendizagem aqui, foi não pensar no futuro, e eu não pensei. A maior parte das vezes não pensei no que é que vinha aí. Porque quando há uma situação limite em que a morte está mesmo ali a bater à porta e a fazer cucu, isto pode acontecer, há coisas que deixam de ter importância. Sim, eu ao início dizia que isto não me mudou nada e não veio mudar nada, que eu já dava valor a tudo, que não precisava disto para o que é que fosse, e continuo a achar em certa parte.
porque acho que não mudou o exterior, ou seja, eu não acho que passe a dar mais valor às pequenas coisas, ou acho que não vou olhar para um pôr do sol e olhá-lo de maneira diferente. Acho que o que mudou foi comigo, a forma como eu me aceito e como eu sou comigo mesma. Acho que o crescimento foi mais nessa parte do que propriamente o que é exterior a mim. Porque o que é exterior eu não posso fazer nada. E a forma como eu me vejo, como eu reajo e como eu estou, isso eu consigo. E agora Começaste foi a a gostar mais aprendizagem. de ti como Sim, tu és? sim. É isso. Como eu sou cá dentro. Porque o exterior ainda é um processo e demora, mas sem dúvida sinto muito mais força. Muito mais mesmo. E os teus notam diferença? Notam. Notam. A minha tia diz uma expressão, que agora não lembro, não sei se é mais, estou mais espineta, qualquer coisa assim, não sei se esta expressão se é uma parecida. E ainda ontem uma amiga minha dizia, tu estás muito mais parecida à Sofia agora. Porque a minha irmã é muito mais tranquila e eu sempre fui muito mais estressadinha, preocupada. E ela é tipo, bora lá, calma, sem stress, vamos ver. E que agora estou muito mais assim. Portanto, eu acho que quem mudou fui eu comigo própria e não com o exterior. Acho mesmo. Porque pondo na balança coisas que tinham imenso peso ao pé disto, Sim. quase que É. não é. A única coisa que tem peso agora é a saúde, não é mais nada. E é o que eu digo, eu acho que estou muito mais tranquila e eu nem consigo explicar o que é ter ansiedade no dia a dia, do que é que eu já não tenho agora, mas ainda também não me pus numa situação em que me dê ansiedade extrema. Eu sei que viajar é um dos temas, portanto eu quero muito ir fazer uma viagem para ver como é que eu vou reagir, ou quão diferente estou nesse sentido. Mas só o facto de conseguir pensar em planeá-lo já é um bom sinal, portanto está tudo encaminhado, eu acho que sim. Neste, depois há ótimas notícias, uma surpresa, em festejar e depois há o regresso. Eh, Muitos estudos e muitas pessoas dizem que muitas vezes o regresso até é mais difícil. Ou seja, a batalha principal foi conseguida e ganha com sucesso e normalmente sempre muito acompanhada, mesmo que se não é de muitas, mas com as pessoas certas sempre a acompanhar, a perguntar a página, ou seja, há um foco muito grande em ti neste processo todo. Eu também, que lia sempre todos e mandamos todos sempre, e de repente quando vemos que está tudo bem, a maioria de nós pensa, bem, está tudo bem, o bicho já lá está, agora esta operação, mas já está, já não é. Só que não é, é aqui está tudo bem, mas e como tu também dizias, tu mudaste em algumas coisas, viste outras perspectivas, estiveste onde nunca tinhas estado, dias seguidos a dormir, a querer dormir para passar mais um dia e ser menos um dia, e isso deixa sequelas também. E muito habituada a ter este mimo e esta atenção. Sim. Como é que é de repente começar a gerir, está tudo bem, se calhar, como é que tem sido este processo ainda recente? Sim. Também custa? Custa. É assim, eu no início calhou a ser a altura de ir à consulta com o meu psiquiatra, que é na Fundação Champalimau, e lá também são seguidos muitos casos de cancro. E ele disse-me, Mariana, tipo, o pós vai ser muito mais difícil, vamos ter que estar com atenção, vamos ver, porque do que tenho visto aqui, o a seguir a fase é muito mais delicada do que propriamente toda a fase de tratamento, e isso nunca me fez sentido. Porque para mim o difícil é enquanto não temos respostas, não sabemos de nada, estamos naquela roda viva, mas já consigo perceber o que é que ele queria dizer, e de facto é difícil porque está tudo bem e a vida continua exatamente igual a como sempre foi, mas eu não estou igual. E então e eu nunca tinha pensado que isso seria assim, porque na minha cabeça, quanto mais depressa voltasse ao normal, melhor. E estou desejosa, e acho que é ótimo sinal, mas de facto ainda estou a tentar perceber o que é que mudou, em que é que eu consigo mudar, ou o que é que eu quero que mude, ou o que é que eu não quero que mude. E essa parte ainda estou a começar a sentir agora, mas ainda não consigo perceber o que é que eu quero. Mas ajuda muito, eu já falei aqui das partilhas, mas ajuda muito ver outros casos. E eu tenho pessoas com o que fiz no Instagram,
tenho um grupo do WhatsApp com 117 pessoas, 2 homens, e ver outros casos piores que o meu, ou tão graves como o meu, mas que as coisas correm bem, e como é que as pessoas vão voltando a fazer a vida delas, ou pessoas que até nem conseguem retomar a vida que tinham, mostra-nos que há possibilidades e que se calhar o que nós temos definido como linear e que as coisas têm de ser assim, se calhar não têm que ser. Então ainda estou nessa fase de autodescoberta e perceber o que é que eu quero, porque de facto eu o apoio tive sempre, a rede de apoio e as pessoas estarem em cima de mim tive sempre e ainda tenho, mas de facto, pronto, já está tudo bem, já voltaste e está tudo ótimo, não é bem assim. Não é bem assim, emocionalmente e fisicamente, não é? Porque as sequelas ficam e não é porque o bicho já não está que o resto não fica. A memória, A memória, dizias? horrível. Achei que ia ser muito pior e o vir aqui, era o meu medo, e se eu quero ter um discurso que não consigo? Mas se calhar são em coisas mais pequeninas e que numa coisa tão fluida não se nota. Mas a memória é muito, dores articulares, muito... agora queria dizer mais e não Quando lembro. dizes dores articulares, Sim. eu acho que isto é importante, é o quê? É como eu que tenho dores e fico, ponho, estico as pernas, faço, e de repente já passa, ou é mesmo de... Não, fica o dia todo. Eu tenho o dia todo de dores. De manhã é pior. Durante a noite, o mexer, o pujar o lençol, tudo o que envolva mexer dói. E durante a fase pós-cirúrgica temos que dormir sempre de barriga para cima. E eu, quando me comecei a deitar de lado, achei que as dores que estava a sentir era por causa disso. Mas não, os ombros também doem. Vestir e despir este movimento dói os ombros. Baixar, a descer escadas ou agachar por algum motivo, os joelhos doem, os pés doem. Sendo que à noite e de manhã é pior, porque foram muito longos períodos em que o corpo está ali quietinho, então quando volta a mexer, as dores são mesmo. As mãos é o pior. O pior. As mãos, Completamente presas. e que não consegues abrir, né? Consigo abrir em esforço e com dor. Nem sei a expressão, porque é dor forte mesmo. É obrigar a isto a ir ao sítio. Porque eu não consigo. Eu pus um vídeo ontem, em que este dedo está preso e do nada estala. Tipo, volta. Tipo, não consigo Sem ir controle. gradual, não consigo ter controle nas articulações. Sim, E aí o que é que fazes? Há alguma prevenção? Há alguma sim, forma toda a de desviar? gente me fala em exercício, que para mim é a pior resposta. Porque dói. Porque dói e porque eu sempre fui zero de exercício e dizem que durante o tratamento todo, quanto mais a pessoa ativa for, melhor. Porque há estudos que dizem que quanto maior a massa muscular, mais Mas eu vi resposta. numa passadeira. Sim, mas foram poucas vezes. Foram menos vezes do que o que devia ter sido. Mas que a massa muscular faz com que o tratamento tenha mais efeito, então eu tinha muito essa pressão em cima de mim no exercício, mas não dava. Havia dias que não dava mesmo e eu aceitei que se o corpo precisa descansar, é para descansar. E com isto agora é igual. Quanto mais mexermos, menos dor temos. Portanto, de manhã dói e ao fim do dia a dor vai gradualmente desvanecendo. Agora dói? Dói. Eu ando sempre com uma bolinha anti-stress na mala para ir exercitando, mas as pernas e tudo o resto é quanto mais mexer. As mãos é que é mais difícil, porque por muito que façamos musculação ou o que seja, a mão está quieta na mesma, portanto tem de ser os movimentos do dia a dia de ir trabalhando. São as tais, está tudo bem, Sim. nós achamos, porque já disse, mas exato. calma, Exato. ainda há sequelas, ainda há aqui, além da parte interior, Sim. que é um grande caminho, também há Sim. essas sequelas. Mas eu queria voltar ali um bocadinho, porque sei que tens um projeto com este grupo do WhatsApp, que são 100 e tal pessoas, para estarem todos juntos, mas ia-te fazer uma pergunta aqui, porque é ótimo, porque vocês todos se entendem nas vossas dores, porque mais aqui, menos ali, tratamento YX, que não sabemos o nome, vocês sabem o que é estar ali. Exato. Não só nas dores físicas, mas também nas dores emocionais de quem viu a morte sim. a bater à porta. E estão juntos e partilham. E as famílias? Que eu digo isto, imagina, porque é uma doença física, mas também tem a parte mental. E na parte emocional e mental é muito difícil os outros conseguirem entrar. É tal empatia que calça o pé, o
os pés do outro consegue sentir. E aí não ajudaria também os que estiveram sempre tão presentes a acompanhar tanto tudo, de repente ouvirem outras pessoas que também estão nessas fases ou mais à frente, a dizerem: olhem, eu também de repente tive uma fase que achei que era o super-homem, porque se consegui ultrapassar este processo, agora vou viver ao máximo, mas depois tive a fase em que como é que aquela pessoa dá importância a isto que é tão ridículo, porque eu já tive, mas se calhar o ridículo para aquela pessoa como não teve, numa fase o limite é normal, mas isto porquê? Porque muitas vezes nós é mais fácil ouvirmos dos outros e muitas vezes até o próprio já é capaz de ter dito, mas se ouvimos alguém dizer eu também passei por isto, eu também passei pela fase em que já não tinha o bicho, mas não estava tudo bem. E se calhar tive que me encontrar. E nesse processo de encontrar, olha, o meu marido achou estranho isto agora, o meu amigo não percebeu porque é que de repente eu já não gosto disto e quero fazer isto. E está tudo bem. Claro. Porquê? Porque quem está ao lado a acompanhar também está de repente a tentar a palpar perceber terreno. que é a Mariana agora. Isto faria sentido ou não, Mariana? Eu acho que faz, mas é capaz de ser demasiado ao mesmo tempo, pelo menos num grupo destes, porque já me aconteceu no Instagram ter pessoas a virem falar comigo porque são filhas ou mães ou netas, do que seja, de pessoas que estão a passar pelo mesmo, ou mesmo que não seja o mesmo cancro, o tipo de sintomas da quimioterapia acaba de ser mais ou menos o mesmo para vários cancros, então que ajuda a ler ou vêm perguntar o que é que podem fazer ou como é que podem ajudar, e isso faz sentido, mas eu não sei até que ponto é que num grupo deste género se houve também muita coisa má, e para quem está de fora pode ser desmotivador. Para nós também pode ser, enquanto lá estamos, mas ao menos eu acho que ajuda muito, e tenho pessoas que estavam no grupo e preferem distanciar-se e não estão tão envolvidas naquilo porque é de facto muita informação, muitas coisas diferentes, reações diferentes e prognósticos muito diferentes também, e preferem distanciar-se, enquanto outras, quanto mais souberem, independentemente do cenário, melhor. E eu acho que se calhar para as famílias verem que há muitas coisas más, pode ser mais difícil de gerir enquanto somos nós, porque nós sabemos a força que temos, sabemos o que queremos, por muito que difícil que seja, que queremos é que corra bem, portanto venham as dificuldades desde que o fim seja bom. Eu acho que para a família faz sentido, mas tinha de ser se calhar noutros moldes. Já no pós de calma, se a Mariana tiver aqui uns dias em que vocês olham, tipo, o quê? É normal. Certo, exato. É normal porque a Mariana está num processo de se reconhecer depois de tudo o que passou. Eu digo isto porque se calhar pode ajudar, pode ser Claro, também claro de quem vai claro acompanhar esse teu novo eu que de repente, não é? Sim, exato. Mudou. Tu vais a perceber e até tu tens de ir conhecendo. Claro. Nisto tudo, e também porque temos aqui com a Volup cuidados na alimentação. Esse é um tema, eu acho que é comum a todas. A dúvida fica muito por aí, porque há de facto muita informação que a mim dizem uma coisa, a outra disseram outra, qual é que é a verdade, e o que eu interiorizei é que o que eu tenho que fazer, ou o certo a fazer, é para mim e é para qualquer pessoa. Não é porque eu tive cancro ou não é porque eu estou em tratamento. Ou seja, além que mesmo os oncologistas, pelo menos o meu, não me deu restrição nenhuma. Posso comer de tudo, sem excessos, a vida é isto mesmo, faz parte. E de facto é o comum, é não haver esse alerta por parte dos médicos. Mas eu acho que o óbvio, e foi o que me fez mais sentido, eu ao início tive muitas restrições e era uma das coisas que me estava a dar mais ansiedade, era a parte da comida, porque para mim é muito emocional, é dos maiores prazeres que eu tenho é ir jantar fora, comer, ter amigos, ter a mesa cheia, e essa parte estava-me a custar muito mesmo, e eu pus na balança de que se calhar comer uma geneira de vez em quando é mais benéfica do que a restrição toda que eu estou a fazer. E foi um processo e de pessoas de fora também me dizerem: Mariana, isso também não está a ser bom para ti. Portanto, já fiz as pazes com essa parte e as coisas estão mais tranquilas. Mas álcool, açúcares, comida processada e fritos, cortar
o máximo possível, se não de vez. Depois lacticínios com moderação, mas muitas das vezes estas restrições têm a ver com os efeitos secundários e não propriamente com a alimentação da doença. Tem mais a ver com o que é que conseguimos digerir melhor ou não durante os efeitos secundários da quimioterapia. É mais por aí os cuidados do que propriamente de estarmos a alimentar o bicho por comermos um bocadinho de açúcar ou não. E aprender essa parte é o difícil, porque as pessoas passamos a ter mais medo, não é? Sim. De qualquer erro que esteja a fazer, se isto vai trazer consequências depois. Mas não há uma evidência propriamente, sem ser o álcool, que é o mais dramático. O resto, se for com moderação, não é para ir além. Passaste aí ao do Eve, no início da conversa, sobre o momento em que sabias que ias perder o cabelo e cortaste, rapaste o cabelo, sem ser a máquina 00, mas aqui com um pequeno, grande detalhe de que foi a tua mãe que te rapou o cabelo. E eu sou mãe, lembro-me que vi um vídeo e fotografias, depois a tua irmã, Sofia, que é gêmea, também rapou, mas o que me ficou foi, ui, a mãe, não é? Como é que foi este momento, Mariana? E assim, eu não esperei até o cabelo estar a cair em força para o rapar, porque se eu desde o início sabia que ele ia cair, saí da consulta com a prescrição para uma prótese, portanto era inevitável que fosse acontecer, porque há quimioterapias em que pode não cair. Comigo era certo, portanto eu sabia que ia estar a adiar o inadiável, porque não me fazia sentido estar à espera de cair aos bocados para o rapar. E a minha mãe, a cabeleireira, se calhar ajuda ou não faço ideia se foi esse o motivo, não é por aí, mas eu queria registar um momento, nem que fosse para mais tarde me lembrar, da mesma forma que criei a página para me ir lembrando das coisas, queria que aquilo ficasse registado. E perguntei se ela podia fazê-lo, ela disse que sim, e acho que foi super leve, claro que há ali uma lagriminha ou outra, mas foi, e se calhar não rapei todo. Possivelmente a minha mãe sabia que a Sofia ia rapar também, então ficámos iguais, porque eu achei que ia mesmo ficar mais rapado, porque não houve conversa, foi só vamos rapar o cabelo e pronto. Mas foi um momento super querido, acho que não houve peso e acredito que tenha gostado imenso, mas sabíamos que ia acontecer, então tentámos fazê-lo de uma forma leve e bonita e de amor, e foi o que aconteceu. Eu acho que foi bom assim, porque eu não queria que fosse pesado, não queria pôr toda a gente a chorar, mas também não queria que fosse, ok, vou ali ao cabeleireiro rapar o cabelo e é como se nada fosse, porque também não é, por muito indiferente que seja. Então acho que deu para fazer ali as duas formas, juntar o bonito ao inevitável e correu bem. Estamos mesmo a acabar. Vamos às 3 últimas perguntas. Qual é que foi um dos dias mais leves que tiveste? Foi o dia em que soube que tive resposta imagiológica completa, porque não é o que dita o resultado final, mas como eu tive tantos meses de quimioterapia sem saber se estava a correr bem ou não, essa resposta foi um alívio gigante. Foi a primeira prova de que as coisas tinham corrido bem e estava o caminho à frente estava a vir com muita luz e que ia correr bem. E aí foi mesmo uma descarga, foi o dia mais leve, mais do que a própria notícia de que estava tudo limpo depois na operação, essa foi o principal. E um dos dias mais pesados? Foi se calhar a primeira quimioterapia, que eu achei que só ia ter sintomas uns dias depois e foi logo no primeiro dia e veio em força todos os sintomas e mais alguns, super enjoada, super mal disposta, e aí eu não acredito que vai ser isto 5 meses. Esse dia foi duro mesmo. A vida tem graça? Tem muita graça, e eu acho que disse isso da última vez que cá vim, que temos que ser nós a querer que tenha, e agora tenho mesmo a certeza que só depende de nós. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada a todos por continuarem a terem estado deste lado. É sem dúvida uma inspiração. Estou muito feliz por ter aqui a Mariana, agradecida por todos os tratamentos, por a medicina, por tudo existir e existirem
casos de sucesso de Marianas, também com a sorte, e eu acho que é importante aqui reforçar a sorte de terem acompanhamento, de serem tratadas em espaços que não são só hospitais de oncologia, onde se sentem mais uma doente, onde sabem o nome, porque há outros espaços que são ótimos também em tratamentos, mas que infelizmente não há este cuidado. E em doenças, em todas, mas em doenças como estas, é bom saber que há uma cadeira, é bom saber que há o tratamento que se vai fazer, é bom contar com a certeza de que se tem acesso à saúde. E a saúde, de facto, não se deveria ter sorte para ter acesso à saúde e com qualidade. E por isso é extraordinário também todo o caminho que a Mariana tem feito. Agradecer muito pela página, sigam a página da Mariana. É um propósito, mas também a tem ajudado imenso, porque há caminho, a vida tem muita graça e alguma coisa que precisem, eu vou deixar a página da Mariana e todos os contactos sigam, porque vale mesmo a pena. E agora nós vamos continuar a nossa conversa com o jantar que a Volup nos ofereceu. Obrigada, um grande beijinho e uma ótima semana. E porque partilhar uma boa refeição pode ser tão terapêutico como uma boa conversa, agora a Mariana e eu vamos terminar a trocar ideias, mas com uma refeição Volup. Hoje os sabores entregues são do restaurante Ponhanike Chiado, um conceito de alta cozinha que combina o melhor da gastronomia japonesa e peruana, com ceviches, tiraditos, sushi e cozinha fria preparados no momento. Cada prato é uma explosão de sabores que homenageia a cultura Niga. Obrigada, Volup, por apostarem em nós e nos fazerem tão boa companhia. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.